vai ver erros, vamos ver tropeços, nós vamos ver, sobretudo, decisão em levar adiante aquilo que se quer, aquilo em que se crê, sobretudo quando aquilo que eu creio me é trazido ao coração por uma ou através de uma convicção divina. E quando Jacó descobria o que Deus estava envolvido naquele negócio, ele superava todos os obstáculos. A vida de Jacó, e eu falei sobre isto superficialmente há 2 quintas-feiras, 3, não me lembro. A Bíblia diz que Jacó trabalhou por 20 anos. Os irmãos se lembram. A Bíblia declara que 14 anos ele trabalhou em prol da família, para consolidar a sua família, o seu casamento. A Bíblia diz que foi 7 mais 7, incluindo Léia e Raquel. Os irmãos sabem que Raquel foi um adendo, foi um acréscimo enganoso da parte de Labão. O pai de Raquel e de Lia é o sogro de Jacó. Mas a Bíblia diz que ele precisou cumprir 7 anos pelas duas. E a Bíblia declara que 6 anos pela sua atividade profissional. Na verdade, os 14 anos para pagar ou consolidar o dote do seu casamento, que Labão exigiu, a Bíblia diz que foram anos quase que secos, no sentido de retorno financeiro, retorno de conquistas materiais. Os 6 últimos anos da vida de Jacó, que foram os menores, na verdade foi o tempo que Deus usou para enriquecê-lo. E eu lembro que nesta quinta-feira, não sei qual delas, 2 a 3, não tem um mês ainda, eu dizia que Deus não precisa de muito tempo para enriquecer ninguém. Amém. Ele pode fazer isto, ele fez, e é plano dele fazer. Os últimos 6 anos de Jacó, da vida de Jacó, trabalhando para Labão, seu sogro, foram os anos de revelações sobrenaturais, irmãos. E se você já tomou tempo, você vai ver que foram revelações genéticas. Quando Deus lhe revelou a natureza de um animal, olha aí, como o animal consegue reproduzir à medida que vê enquanto está cruzando. E mesmo no momento do animal parir, de dar à luz. Vejam que foram revelações, irmãos, que nós não vemos na história de outros homens, outras mulheres, nas páginas da Bíblia Sagrada. Como Deus traz detalhes à vida de um filho seu, um crente, uma crente, quando ele decide trabalhar por aqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor hoje à noite? Amém. Então lembre-se que Deus está trabalhando por você. Amém. Não é uma invencionice humana, não é uma motivação para tirar glória a Deus e aleluia de ninguém. Mas a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. O oposto seria verdadeiro, é verdadeiro.
Quem parou de esperar em Deus, parou de ver Deus trabalhando a seu favor. É o que a Bíblia quer dizer. É a implicação bíblica. E vejam que Jacó tem esta natureza. Estudar a vida de Jacó é estudar, na verdade, a minha e a tua natureza. A natureza do ser humano. Porque quando se refere a Jacó, se refere à natureza carnal. Mas quando se refere a Israel, se refere à natureza espiritual. Então é aquela natureza que atua dentro de nós, seres humanos. É o que Paulo falou, que o bem que ele queria fazer não conseguia. Mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. E quando ele descobriu estas duas naturezas atuando nele, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele descobre esta luta íntima dentro de cada ser humano. É a carne querendo prevalecer sobre o espírito e o espírito resistindo à carne. Deus vai trazer este momento aqui, a vida de Jacó, porque é um momento importante. São, na verdade, etapas, as etapas que nós poderíamos chamar de as mais incertas da vida. Não apenas na vida dele, mas na vida de cada um de nós, seres humanos. Nós precisamos lembrar que estas etapas, as mais incertas da vida, elas encerram segredos que são proféticos. Os momentos mais difíceis da vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, estes momentos vão encerrar, trazer segredos que são segredos proféticos. E é isto aqui que Jacó vai descobrir nesta sua fuga de casa. A Bíblia declara que ele está fugindo. Ele não está apenas saindo de casa por alguma razão, não está saindo de férias para visitar os parentes de sua mãe Rebeca, lá em Harã. Ele não está apenas sendo orientado por seu pai Isaac, ele está fugindo de seu irmão Esaú. E a Bíblia diz, irmãos, que é a primeira vez que isto vai se dar. Ele sai de casa numa carreira, uma correria desenfreada. E a Bíblia diz que ele não leva nada, não há tempo para preparar mala, para empacotar coisa alguma. A Bíblia não define, não detalha o que ele tem. Ele sai com o que ele tem, e o que ele tem não é nada. Ele não diz se ele tem um travesseiro, possivelmente não, porque ele vai usar uma pedra à guisa de um. Ele não tem um cobertor, se tem, a Bíblia não diz, não faz menção, e simplesmente sai com o que tem, porque saiu correndo. Diz a Bíblia que nesta sua carreira desenfreada, ele tem apenas uma orientação de seu pai e de sua mãe. Ele deve ir para a terra onde seus parentes estão. O mesmo lugar para onde seu pai Isaac havia ido há cerca de 40 anos. Ou havia enviado o servo Eliezer para de lá escolher uma esposa para Isaac. Abraão havia feito isto, enviado Eliezer
E o